Oi, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos de literatura brasileira, das origens aos nossos dias, usando esta edição aqui do José de Nicola, de 1996. Estamos percorrendo o romantismo prosa, que aqui neste livro está no capítulo 7. Vamos falar de Manuel Antônio de Almeida, que deixou um retrato irreverente do Rio de Janeiro do século XIX. Aqui nós temos uma gravura representando o Manuel Antônio de Almeida, que escreveu o livro Memórias de um Sargento de Milícias. Aqui nós temos então uma crônica divertida das classes baixas fluminenses no início do século XIX. Este autor está dentro do romantismo, mas com características realistas. Vamos falar sobre isso hoje. Manuel Antônio de Almeida nasceu em 1831, no Rio de Janeiro. Era filho de pais humildes. Foi estudante de medicina e publicou as Memórias de um Sargento de Milícias em folhetins no suplemento Pacotinha do jornal Correio Mercantil, semanalmente entre 27 de junho de 1852 e 31 de julho de 1853. Então o povo esperava ansiosamente os capítulos da história de Leonardo Pataca, que é o personagem de Memórias de um Sargento de Milícias, publicado então em folhetins no Correio Mercantil. Em 1857, o Manuel Antônio de Almeida foi nomeado diretor da Tipografia Nacional, sendo famoso o episódio em que deu emprego e orientou um menino pobre do Rio de Janeiro, mestiço, chamado Machado de Assis. Olha que interessante. Na biografia de Machado, sempre aparece esse episódio. O Manuel Antônio de Almeida, diretor da Tipografia Nacional, ele então recebe, dá emprego a um jovem mestiço, Machado de Assis. Manuel Antônio de Almeida morreu tragicamente no dia 28 de novembro de 1861, em plena campanha política, no naufrágio de um vapor no litoral norte do Rio de Janeiro. Ele estava candidato, numa campanha política, e morre no naufrágio desse vapor lá no litoral do Rio de Janeiro. Coisa trágica, né? Memórias de um Sargento de Milícias é uma obra totalmente inovadora para a sua época. Exatamente quando Macedo, que nós já estudamos sobre ele no vídeo passado, escreveu A Moreninha, Joaquim Manuel de Macedo dominava o ambiente literário. De repente aparece a obra de Manuel Antônio de Almeida, e essa obra pode ser considerada como o verdadeiro romance de costumes do romantismo brasileiro, pois abandona aquela visão burguesa daquelas moças casaidoras, nos palacetes, os jovens estudantes de medicina. Abandona essa visão burguesa, urbana, para retratar o povo em toda a sua simplicidade. É isso que faz Memórias de um Sargento de Milícias, uma obra interessantíssima nesse contexto do romantismo. Ela não apresenta as classes burguesas refinadas em triângulos amorosos, em disputas para ver quem casa mais cedo e etc. Não, essa obra mostra o povo simples, o dia a dia. É uma obra picaresca, caricatural, do cotidiano do Rio de Janeiro do século XIX. É um romance que é um documento de determinada época, retratada com malícia, humor e sátira. O período que ela retrata é o período de Dom João VI, no Brasil. Lembrando que Dom João chega em 1808. Nós estamos aqui em 1852 a 53. Então ele está contando uma história lá do passado, da época do rei Dom João VI. Justamente o período de maiores mudanças da mentalidade colonial para a vida da corte. Um período de grandes
consequências e mudanças para a realidade brasileira. Isso já se percebe nos primeiros parágrafos do livro que o autor destaca aqui, que eu quero ler para vocês, né? O primeiro capítulo já começa assim, esse retrato divertido do Brasil. Capítulo 1. Era origem, nascimento e batismo. Era no tempo do rei. Uma das 4 esquinas que formavam as ruas do Ouvidor e da Quitanda, cortando-se mutuamente, chamava-se nesse tempo o Canto dos Meirinhos. E bem lhe assentava o nome, porque era aí o lugar de encontro favorito de todos os indivíduos dessa classe, que gozava então de não pequena consideração. Os meirinhos de hoje não são mais do que a sombra caricata dos meirinhos do tempo do rei. Esses eram gente temível e temida, respeitável e respeitada. Formavam um dos extremos da formidável cadeia judiciária que envolvia todo o Rio de Janeiro no tempo em que a demanda era, entre nós, um elemento de vida. O extremo oposto eram os desembargadores. Ora, os extremos se tocam, e estes, tocando-se, fechavam o círculo dentro do qual se passavam os terríveis combates das citações, provarás, razões principais e finais, e todos esses trejeitos judiciais que se chamava o processo. Daí sua influência moral. Então é nesse contexto, mostrando as ruas do Rio de Janeiro, os confrontos entre meirinhos e desembargadores, que o Manuel Antônio de Almeida apresenta neste romance interessante. Então nós temos aqui essa referência a Dom João VI. Portanto, o que se conta no livro remonta ao início do século XIX. Mas parece que o autor dá vida ao que escreve, ele parece um humorista moderno. Então ele está ali mostrando para nós o dia a dia e nós participamos das peripécias dos personagens, rindo, muitas vezes também sofrendo com eles, mas sem aquele melodrama sentimental do romantismo, como nós já vimos aí nas classes burguesas, principalmente nos romances de Joaquim Manuel de Macedo. Manuel Antônio de Almeida traz para nós toda essa vivacidade das ruas e do povo simples do Rio de Janeiro. Ele não descreve apenas o ambiente ali do Rio, mas introduz juízos de valor. O próprio conhecimento que tinha da época lhe vinha pela narrativa de um personagem do povo. Antônio César Ramos, português, funcionário do Correio Mercantil, ex-soldado na Guerra Cisplatina, sargento de milícias, era quem, nas horas de folga, lhe contava sobre o tempo do rei. Então são as memórias deste Antônio César Ramos, um sargento de milícias, ex-soldado na Guerra Cisplatina. As memórias que ele destaca aqui neste livro, esse sargento, ferem a sensibilidade romântica. A partir de seu herói, o herói é Leonardinho, que é um anti-herói, se comparado aos modelos românticos. Melhor seria dizer um herói picaresco, aquele que vê a sociedade de baixo para cima, o que está à margem desta sociedade com outro ângulo de visão. Isso se percebe a partir das origens de Leonardo, filho de uma pisadela e de um beliscão. Seus pais, Leonardo Pataca e Maria da Ordaliça, conheceram-se na viagem entre Portugal e Brasil. Quando desembarcaram, Maria já estava grávida. Ainda pequeno e abandonado pelos pais por suas atitudes escandalosas e vagabundagem. Então Leonardinho é o filho do Leonardo Pataca e da Maria das Hortaliças. É a história desse Leonardinho, esse malandro típico do Rio de Janeiro já do início do século, que o Manuel Antônio de Almeida nos apresenta nesse romance. Como uma perfeita crônica de costumes, há sempre a preocupação do autor em tudo datar e localizar, pois acima dos figurantes está o acontecimento. O acontecimento, este é o núcleo de tudo, ou, como afirma Alfredo Bose, figurantes e não personagens movem-se no romance picaresco do nosso Manuel Antônio de Almeida, que ao descartar-se dos cestros da psicologia romântica,
enveredou pela crônica de costumes, onde não há lugar para modelagem sentimental ou heróica. Então, se você pega esse livro que está dentro do romantismo para ler, pensando que vai encontrar um livro aos moldes do Macedo, do José de Alencar, você vai se decepcionar. Ou dos primeiros romances de Machado de Assis. Romance totalmente voltado para a vida burguesa, para o herói que sonha com sua amada, a amada que sofre peripécias para terminar feliz com o amado. Não tem nada disso. Aqui ele faz questão de ferir, como diz o texto, a sensibilidade dos românticos. Aquela sensibilidade romântica é ferida. O romance é espetacular. É um totalmente fora da curva dentro do contexto do romantismo. Essencial para entendermos a vida cotidiana do Rio de Janeiro. Por tudo isso, Almeida é encarado como um precursor do realismo, um pré-realista, apresentando, contudo, vários pontos de contato com o romantismo, como, por exemplo, o estilo frouxo, a linguagem por vezes descuidada e o final feliz do romance. Leonardo se regenera, enquadra-se nas milícias como sargento e casa-se com Luizinha. Então, esses pontos, o romance aproxima-nos do romantismo. Fora isso, é um romance pré-realista. Leiam, é um espetáculo. Aqui nesse livro que eu já mostrei para vocês, Tempos da Literatura Brasileira, do Benjamin Abdala Júnior e da Samira Youssef Campedelli, da editora Círculo do Livro, nós temos um trecho, claro, né, um estudo crítico da obra de Manuel Antônio de Almeida, que eu achei muito interessante. A única obra de Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícias, foi inicialmente publicada em folhetins, como eu já falei, entre os anos de 1852 a 1853, no Correio Mercantil. Classificado pela crítica moderna como picaresco, isto é, uma crítica de costumes sob a ótica da ironia, com finalidade moralista, não fez muito sucesso na época em que apareceu, sendo que seu prestígio só cresceu depois do romantismo. A caricatura é, pois, a tônica de Manuel Antônio de Almeida, vazada numa linguagem completamente diferente dos costumes da época, daquela linguagem costumeira do romantismo. Talvez daí, na época, o seu insucesso. Aqui nós temos um herói velhaco, um anti-herói. O Leonardo, que é o personagem central da obra, ele é, conforme Antônio Cândido comentou no livro Dialética da Malandragem, o primeiro grande malandro que entra na novelística brasileira, vindo de uma tradição folclórica e correspondendo, mais do que se costuma dizer, a certa atmosfera cômica e popularesca do seu tempo no Brasil. Então esse é o primeiro malandro colocado na literatura, e isso é muito importante, porque ele vai criar a atmosfera cômica e popularesca daquilo que era o Brasil na época também, né, nesse contexto aí do Império, né, principalmente na época de Dom João VI. O Meirinho, Leonardo Pataca e Maria da Hortaliça têm o filho ilegítimo Leonardo, cuja infância, rica em aventuras, travessuras, desemboca na adolescência com as primeiras ilusões amorosas. E é nessa fase que passa por inúmeras peripécias. Também aí emerge o Rio de Janeiro como pano de fundo, como se lê na abertura do romance, que eu já li para vocês, né? Era no tempo do rei. E aí ele começa a falar dessas 4 esquinas que formavam as ruas do Ouvidor e da Quitanda, cortando-se mutuamente, chamava-se nesse tempo o Canto dos Meirinhos. Então ali nesse Canto dos Meirinhos vão aparecer tipos populares, ambientes, costumes do velho Rio de Janeiro, desfilando diante dos olhos do leitor. Então leiam nessa perspectiva, é delicioso, né? Você encontrar esse Rio de Janeiro pitoresco dos começos aí do século XIX. Leonardo é mestre de todas as malandragens. É alistado no exército, a tropa, mas não permanece como soldado menor. Logo é alçado a sargento e consegue passar para a reserva. Ele desposa então Luizinha
uma viúva a quem cobiça há tempo. Então Leonardo, o filho do Leonardo Pataca e da Maria das Hortaliças, ele vai casar-se com a Luizinha. Quero que vocês prestem atenção aqui nessa gravura representando o Leonardo. Ele tem na Bíblia, ele tem nas mãos a Bíblia e um trecho do caderno de notícias, deve ser um jornal ali da época, né? Então ele é uma mistura de santo com profano. Achei muito legal isso. E aqui também nós temos um texto no final da Duda Machado falando sobre o romance do malandro brasileiro. E aí nós temos a única foto do Manuel Antônio de Almeida, que está bem sisudo aqui, embora ele tenha esse romance tão alegre, tão divertido, ele está bem sério nessa foto. É a única foto que ficou do escritor, em pose séria e bem comportado, né? Tem um texto aqui, aliás, dois textos muito legais, assim, falando desse retrato divertido do Brasil, que o livro nos traz, né? Memórias de um Sargento de Milícia é um dos primeiros romances escritos no Brasil, e o seu autor, Manuel Antônio de Almeida, era jornalista do Correio Mercantil, importante órgão de imprensa da época, que possuía um suplemento chamado A Pacotilha. E nesse suplemento que foi publicado o romance. Ali também colaboravam jovens autores literários da época, como José de Alencar, por exemplo, escreviam nesse A Pacotilha, que era um suplemento dentro do jornal Correio Mercantil. Não tem ilustrado dentro da folha? Era assim, A Pacotilha dentro do Correio Mercantil. Foi lá que surgiu esse romance, durou um ano, né, mais ou menos, de 52 a 53, publicado aí semanalmente, o povo ficava esperando os capítulos. Era, então, uso que se conservou ainda por muitas décadas, publicarem-se romances em capítulos nos jornais. Era o folhetim, avidamente consumido, acompanhado pelo povo, gozado e sofrido, como antepassado dos filmes seriados e das novelas de rádio e televisão. O povo então sorria, sofria com os personagens. Memórias então de um Sargento de Milícia surgiu nesse folhetim, Correio Mercantil, né, nesse suplemento A Pacotilha, de junho de 1852 a julho de 1853, mais de um ano. Fez tanto sucesso que chegou a aparecer em livro pouco depois. O primeiro volume em 1854 e o segundo em 1855. Hoje nós temos o livro, né, completo aqui, num volume só, mas ele surgiu em folhetins. É interessante você ler nessa ótica também, né? Um capítulo por dia, porque a gente vai ficar louco para ler, né? Ou por semana, para resgatar essa experiência do folhetim, quem sabe, né? Mas você fica louco para saber o que vai acontecer. Você já tem o próximo capítulo. Trazia uma assinatura curiosa nessa época aí nos folhetins, um brasileiro. Então ele não assinou o nome. Entretanto, era mais que oportuna e significativa, depois que souberam que era de Manuel Antônio de Almeida. Manuel Antônio de Almeida vivia um Brasil recém-independente que procurava se afirmar como nação, arrastando cada indivíduo para esse afã. Ser brasileiro era sobretudo um compromisso enfaticamente assumido, e o brasileirismo de Memórias de um Sargento de Milícias, é claro, tomando a si a tarefa de reconstruir um passado recente que em muito facilitaria a compreensão e a definição do Brasil, seu contemporâneo. Então, assim, o passado que ele fala aqui, no começo do século, chegada de Dom João, era um passado recente para quem estava em 1851, 52, 53. Então ele quer ler o passado, ler o presente a partir desse passado recente, trazer para o pessoal que aquele Rio do começo do século estava bem firme ali, já entrando na segunda metade. Não se trata, entretanto, de um romance histórico que pretenda narrar fatos ou vidas com tonalidade heróica. É um romance de costumes que venha nos descrever a vida da coletividade urbana do Rio de Janeiro, na época de Dom João VI.
Apenas um personagem é vigorosamente histórico, o Major Vidigal, que surge como um homem comum, inserido na sociedade do seu tempo, vivendo toda sorte de problemas de uma existência normal. É o único personagem real do texto, né? Alguns biógrafos do autor localizam como seu informante principal um companheiro de redação, né? Quem contou para ele essas histórias seria o velho Antônio César Ramos, ex-militar português que vivera no Brasil aqueles tempos descritos no romance. Então esse Antônio César Ramos, esse ex-militar português, seria quem teria contado para o Manuel Antônio de Almeida várias histórias que ele narra aqui no livro. Tenha sido essa sua única fonte ou não, o importante é observar que por trás das divertidas cenas que nos são apresentadas, parece erigir-se um arcabouço de informação sólido, digno de um folclorista e de um sociólogo. É alguém que parece que estava lá analisando aqueles acontecimentos folclóricos e sociais. Ao contrário de seus contemporâneos, que descrevendo a vida do Rio de Janeiro, enobreciam-na com véus de retórica ou com a omissão de tudo que não significasse a elite e o bom gosto, Manuel Antônio de Almeida nos faz conviver com todas as classes sociais em inter-relações e com costumes bons ou maus, descreve as indumentárias, de gala ou não, que possam significar vivência social, todas as festas de rua, de igreja, de família. Então ele não mascara a realidade, ele mostra aquilo que é comum do povo, dando preferência às situações coletivas. É natural que a psicologia dos personagens não seja muito desenvolvida. Entretanto, apesar de muitos não terem sequer nome, e sim funções como a comadre, as velhas, o compadre e etc., eles não chegam a constituir tipos, pois o realismo a que aludimos, quando efetivamente carregado, leva mais à caricatura da situação, o qual melhor destaca do que a caricatura do indivíduo, o qual se renova a cada passo, sendo alternadamente sujeito e espetáculo do ridículo. Aqui nós não temos ainda os tipos sociais, ainda não se firma, mas as situações é que são destacadas. O protagonista, então, esse Leonardo, é um indivíduo de personalidade pouco marcada, guiado por certa habilidade intuitiva, desempenha seus atos que são mais confusos que problematicamente conflitados. Abandonado de pai e mãe, parece ter a compensação de ser o bem-amado de todos os demais, por gratuita simpatia. Não é bom nem mal, como todos no livro. Alguns críticos quiseram aproximá-lo do pícaro, anti-herói de um tipo de romance predominantemente espanhol, como os romances de Ruy Blas, né, que são romancistas espanhol, que traz essas questões picarescas muito fortes. Embora haja semelhança em, através do protagonista, esboçar-se um quadro social bem amplo, que não fica isento de crítica pesada, sendo tudo narrado com certo cinismo bem-humorado, cumpre lembrar que o pícaro é o mal amado por excelência, escorraçado por todos e preocupado unicamente com enganar o próximo para arranjar o que comer. Ora, Leonardo contraria essas características. Então ele não é um picaresco total, né? Ele é amado, ele é malandro, mas o povo gosta do Leonardo. Nenhuma de suas graças é de intenção malignamente aproveitadora, com o fim de matar a fome. É até bastante protegido, chocando a todos com a pouca preocupação que ele tem em ganhar a vida. Além disso, o pícaro é um tipo e sua ação não permite hesitações. É sempre variante de um mesmo modelo que, uma vez estabelecido, não apresenta conflito. O Leonardo constantemente hesita em agir, sem qualquer modelo de conduta. É verdade que em criança suas travessuras são compulsivas, mas a maior parte do livro trata de sua adolescência e juventude. Um outro aspecto importante do livro, Memórias de um Sargento de Milícias, é a documentação da língua falada na época. Seus diálogos, ao contrário dos de outros escritores contemporâneos do Manuel Antônio de Almeida,
não sofrem nenhum amaneiramento, impondo-se por um coloquial, filtrado e pitoresco. Observe-se que o estado de alerta do autor para as variações da linguagem permanece sempre extremo, pois chega a caracterizar um personagem, a Vidinha, principalmente por sua maneira de falar. Então isso é bem destacado aqui, o coloquial, né? A língua falada na época, iniciando sim sempre com esse prazer da língua do povo, né? Manuel Antônio de Almeida, ele sempre destaca isso. Essa personagem Vidinha, ela é caracterizada pela maneira que ela fala. Por exemplo, ela sempre inicia todas as frases com um qual interjeição e rindo afetadamente na metade de qualquer enunciado. Então ela tem essa maneira, né? Qual? Ela começa sempre com isso, né? Com essa interjeição. Qual? E depois ela ri. Então é esse destaque para a língua falada do povo. Isso é interessante observar nesse romance. Como consequência, o estilo da narração é penetrado de elementos coloquiais que parecem funcionar, sobretudo, como carga de comicidade. Cômico, riso, né? Trazendo esse riso. Por isso que é interessante ler algumas coisas em voz alta até. E aí vale lembrar o tradicionalismo dessa estética, pois, embora alguns críticos tenham colocado Manuel Antônio de Almeida numa posição revolucionariamente realista para sua época, é preciso não esquecer que o elemento popular sempre foi tema cômico, segundo a retórica clássica. Não é, pois, de estranhar que os nossos dois grandes costumbristas românticos sejam o autor de que tratamos, aqui o Manuel Antônio de Almeida, e o comediógrafo Martins Pena, que nós vamos estudar mais para frente. O realismo revolucionário posterior é exatamente pela seriedade cientificista com que trata os seus temas e não por eles propriamente ditos. E é de se notar que, tendo sido composta para ser lida de forma periódica no folhetim, a narrativa apresenta alguns traços técnicos típicos, derivados das narrativas medievais de leitura periódica coletiva, como os enredos paralelos e alternados, que ainda hoje são a base da telenovela. Então nós temos enredos alternados, que são próprios de telenovela e de folhetins. E assim, cada vez que o autor muda o foco da narrativa, faz uma chamada ao leitor, quase a lembrá-lo de que, apesar de tudo, aquele ainda é o mesmo folhetim. Essa técnica evolui no romance moderno para a supressão das chamadas e a adoção do corte, mais afim ao cinema e à televisão e mais sutil para uma nova concepção de leitura silenciosa, individual e mais contínua. Hoje em dia, costuma-se entender por memórias uma narrativa em primeira pessoa, de fatos ou sentimentos vividos pelo narrador. E aqui você tem o título Memórias, mas o Sargento vai contar as memórias do Leonardo. Naturalmente, desenvolveu-se também toda uma linha de romance em primeira pessoa, sob a forma de memórias fictícias. Memórias de um sargento de milícias, entretanto, com sua carga de verdade e sua carga de ficção, é uma narrativa em terceira pessoa. Isso pode estranhar muitas vezes o leitor. Isso tem acarretado não poucos mal-entendidos, interpretações estranhas que chegam a achar que o título não alude ao sargento de milícias que se tornou Leonardo, mas ao outro, ao amigo do autor que lhe teria fornecido elementos para a história. Então, assim, tem essas confusões, né? Que o sargento de milícias não seria o Leonardo, aquilo que ele se tornou, mas o outro lá que contou para o Manuel Antônio de Almeida as memórias da época do rei. Então nós temos essas confusões, mas no fundo é o sargento Leonardo. Olha que interessante, só que está em terceira pessoa. Pessoalmente, tendo mais a acreditar que ao tempo dos nossos românticos, o termo memórias tinha um significado menos preciso, podendo designar qualquer tipo de narrativa de acontecimentos passados. Para tanto, lembra a existência de um livro de Joaquim Manuel de Macedo, Memórias da Rua do Ouvidor, que evidentemente não é narrado pela própria rua,
que é, isto sim, o tema central dos casos antigos relatados, como o nosso sargento de milícias para Manuel Antônio de Almeida. Então esse sargento seria o que contou para o Manuel Antônio de Almeida ou seria o próprio Leonardo que se torna um sargento de milícias? Então você fica nessa angústia, porque está em terceira pessoa. Então leiam e descubram quem é. É interessante isso. Sendo o livro assim tão afeito a controvérsias e de interesse cada vez maior, é de lamentar que não se apresente cercado de outras obras que bem ou mal sempre lhe trariam alguma luz. Nós não temos mais um tipo de obra assim no romantismo, né? Essa obra de Manuel Antônio de Almeida ela é única nesse contexto, e é interessante, ela não tem outras para iluminá-la. Manuel Antônio de Almeida escreveu Memórias de um Sargento de Milícias aos 21 anos de idade, falecendo aos 30, sem deixar mais obra de ficção digna de nota. Então ele é autor de um único livro, né? Nossa, ele era muito novo quando morreu, nesse naufrágio horroroso aí no litoral do Rio de Janeiro. Tendo sido diretor da Imperial Academia de Música e da Ópera Nacional, com o visível intuito de divulgar o gênero, compôs um libreto de ópera denominado Dois Amores, que só foi encenado no Teatro Lírico 4 dias após a sua morte. Escreveu também crônicas e poemas esparsos, que em nada ressaltam do ambiente literário de então, além de alguma crítica literária de pouca expressão. O que parece ter mais interesse é seu artigo polêmico contra o Memorial Orgânico do historiador Francisco Adolfo de Van Hargen, publicado no Jornal do Comércio em 12 de fevereiro de 1852. Então ele deixou poucas coisas escritas, né, e a principal é esse romance. O autor, de alguma forma coerente com as tendências que sua obra aponta, foi membro da diretoria da primeira Sociedade Carnavalesca do Rio de Janeiro, o Congresso das Sumidades Carnavalescas, fundado em 1855. Por outro lado, foi secretário da Sociedade Propagadora de Belas Artes, que inaugurou em 1858 o ainda hoje existente Liceu de Artes e Ofícios, onde deu aulas de geometria. Como se vê, Manuel Antônio de Almeida, médico e defensor de uma tese universitária, conviveu bastante com uma cultura de cunho mais popular dentro da sua própria época. É preciso ainda mencionar que, de 1857 a 1859, foi administrador da Tipografia Nacional, onde parece ter tido um funcionário um pouco relapso, mas muito interessado em leituras e a quem protegeu como amigo, Joaquim Maria Machado de Assis. Interessante, né? Recordando, então, que o Manuel Antônio de Almeida, gente, ele morre em 1861, no naufrágio do vapor Hermes, nas costas da província do Rio de Janeiro, no dia 28 de novembro. Deixa poucas obras e essa aqui é a mais interessante, né? A obra Memórias de um Sargento de Milícias. Temos esse texto final aqui da Duda Machado, o romance do malandro brasileiro, em que ela vai dizer, ó, talento e pobreza. De 1852 a 1853, os leitores cariocas do Correio Mercantil tiveram o privilégio de acompanhar semana após semana as divertidas aventuras de Leonardo Pataca, desde seu nascimento até seu casamento, e assistiram através de várias situações farsescas da história ao desnudamento de um mecanismo social que ordenava boa parte de suas próprias vidas, que o povo se via na história do Leonardo Pataca, né? Se via aí nesse picaresco, né? Nessas coisas engraçadas. Tem mais alguma coisa aqui, né, sobre o Manuel que eu gostaria de ler, sobre a biografia dele. Foi no bairro pobre da Gamboa, no Rio de Janeiro, ameaçado pela malária, pelo tifo e pela febre amarela, que Manuel Antônio de Almeida nasceu, a 17 de novembro de 1831. Em 1840, Maneco, como era chamado em casa, transferia-se com a família para o centro da cidade, indo morar perto da Igreja do Bom Jesus do Calvário, nas imediações da atual Rua Uruguaiana. Logo depois morria seu pai, o tenente Antônio de Almeida,
Dona Josefina Maria de Almeida agora estava sozinha com 4 crianças, Maneco, seu irmão, e 2 irmãs, e uma pequena pensão de viúva. Aqui o bairro da Gamboa, onde Manuel Antônio de Almeida nasce em 1831. Uma vida pobre no início, né? Essa mulher então ficou sozinha com os filhos e, apesar de muitos apertos e dificuldades, o Maneco concluiu seus estudos preparatórios no Colégio São Pedro de Alcântara. Em seguida entrou para o curso de desenho na Escola de Belas Artes, mas percebeu que a vocação para as artes plásticas era meio enganosa e desistiu. Em abril de 1848 era admitido na Escola de Medicina. Então ele conseguiu estudar, né, para médico. Olha que interessante, né, essa luta. O Machado de Assis certamente se inspirou, né? Que o Machado não foi médico, claro, mas assim, nessa tenacidade, nessa luta, né, de estudar, de vencer na vida, né? O jovem Manuel Antônio vai encontrar no Brasil do Segundo Reinado um país com sua ordem interna já estabelecida, graças ao artifício legal que proclamou a maioridade de Dom Pedro II, então com 14 anos, em 1840. Com a maioridade estabelecera-se a autoridade incontestável do imperador. Encerrava-se a regência, um período marcado pela agitação e instabilidade política. O império vai assentar-se sobre um sistema centralizador e a estabilidade política irá consistir na alternância no poder, ora do Partido Liberal, ora do Partido Conservador. No essencial, a estrutura da sociedade permaneceu inalterada, com sua rígida estratificação, suas oportunidades limitadas, controlada por uma burocracia parasitária que representava, segundo a expressão famosa e precisa de Euclides da Cunha, o ideal da vadiagem bem paga. Então, assim, a pessoa para subir de vida, né, era muito difícil nesse contexto, né, para crescer. Muito pobre, Manuel Antônio de Almeida tinha não só de custear seus estudos, como também de ajudar financeiramente a família. A saída imediata era o jornalismo, já que a vocação de escritor lhe parecia bem mais sólida que a de desenhista ou pintor. Começou então a fazer traduções para o jornal A Tribuna Católica. Dessa atividade resultou a tradução de um drama do escritor Louis Friedel Gondicar, ou O Amor do Cristão, obra sem nenhuma expressão e hoje absolutamente esquecida. Manuel Antônio de Almeida não devia mesmo ter nenhum apreço pela obra traduzida, já que assinou a tradução como um ex-aluno do Colégio São Pedro de Alcântara. Por essa mesma época começou a publicar poemas em revistas literárias e participou de uma coletânea denominada Arpejos Poéticos. Embora esses poemas fossem destituídos de maior valor literário, correspondiam ao gosto médio dominante, traziam algum prestígio e lhe forneciam, por assim dizer, o título de literato. Não era coisa nada desprezível para quem iniciava a carreira jornalística. Então é no jornalismo que ele vai, né, crescer. Em 1849, o secundanista de medicina ingressava no jornal Correio Mercantil. Aí iria afirmar-se como jornalista e fazer bons amigos. Mas era um meio de sobrevivência bem limitado. Naquela sociedade burocrática e fechada, o emprego público impunha-se como a grande solução para a vida privada, para a vida prática, né? O espaço ocupado pela iniciativa privada era extremamente reduzido e até mesmo o herói empresarial da época, o Visconde de Mauá, valia-se para seus empreendimentos industriais dos benefícios do Estado. Manuel Antônio tinha de consolidar-se na carreira jornalística para abrir caminho e alcançar um posto bem remunerado na poderosa burocracia do Segundo Reinado. Toda a sua vida irá passar-se dentro desse figurino econômico-social. Essa luta, né, na época do Império, Segundo Reinado, para se firmar, e é como jornalista que ele vai crescer, né? O Correio Mercantil era um dos jornais mais importantes da época, abrigando em sua redação grandes talentos como José de Alencar, Araújo Porto Alegre, Francisco Otaviano, Quintino Bocaiúva. Aqui eu tenho uma foto do Quintino Bocaiúva, né? Eram grandes literatos aí do Correio Mercantil, onde o Manuel Antônio de Almeida vai trabalhar. Aos domingos havia uma edição especial em francês, detalhe que mostra bem uma característica marcante desse período: a extrema dependência da cultura francesa. Já mostrei isso também no vídeo passado, lendo o capítulo 1 da Moreninha, né? Lá aparece
escritores franceses, expressões em francês que os personagens dizem no romance, a extrema dependência então dessa cultura, a veleidade elegante e letrada de sentir-se um pouco mais perto de Paris. No Correio Mercantil, Manuel Antônio vai dar provas de toda a sua versatilidade, escrevendo crônicas, críticas literárias, reportagens e até artigos médicos, como foi o caso de uma série intitulada A Fisiologia da Voz. A publicação do Memorial Orgânico de Francisco Adolfo Van Hagen obrigou a uma pequena polêmica. O livro trazia uma visão preconceituosa das culturas indígenas em meio a afirmações pseudocientíficas, e Manuel Antônio não perdoou, desmontando a falsa argumentação de Van Hagen. O Correio era um porta-voz das tendências liberais e as críticas formuladas por Manuel Antônio correspondiam à posição pública do jornal. Mas de toda essa variada produção jornalística, as pequenas crônicas que escrevia para a seção Ao Correr da Pena, é assim que chamava, deviam ser as que lhe davam mais prazer. Eram comentários sobre situações do cotidiano, fatos e costumes da época tratados com leveza e humor, algo bem próximo ao tom de Memórias de um Sargento de Milícias. Então ele escrevia esse Ao Correr da Pena, que eram crônicas do dia a dia do Rio de Janeiro, né? E certamente lhe dava muito prazer. Essas crônicas constituíam também uma espécie de exercício para a imaginação e o estilo de um romancista. Não deixa de ser significativo que fosse exatamente José de Alencar quem revezasse com Manuel Antônio na autoria dessas crônicas. Olha que interessante, né? Você conhecer essas histórias. Na época da escola, do colégio, a gente não fica conhecendo isso, né? Isso aqui a gente vai procurando como que era o dia a dia desse Brasil Império, nesses jornais aqui, convivendo esses grandes autores, né? Escrevendo crônicas das situações do Rio de Janeiro, né? O José de Alencar concorrendo aqui, entre aspas, né, com Manuel Antônio de Almeida. Mas a vida no Rio daquela época não era muito fácil. Em seu Vida e Obra de Manuel Antônio de Almeida, o romancista Marques Rebelo descreve um período um pouco anterior. Olha o que ele diz. Em 1831, o Rio de Janeiro, na voz unânime dos viajantes, não constituía nenhum modelo de limpeza. Ruas estreitas e tortas, cortadas no centro por uma vala onde se acumulava toda espécie de imundície, casas sem luz, nuvens de moscas, nuvens de mosquitos, malária e febre amarela endêmicos, que as procissões noturnas de encapuzados não debelavam, e por toda a parte baratas, lacraias, cupim, feiura, descaso, negligência e abandono. Era esse o Rio de Janeiro desse período, como Marcos Rebelo conta pra gente. A consequência, então, foi a epidemia de febre amarela de 1850, que teve efeitos devastadores. Até mesmo as aulas de anatomia da Escola de Medicina foram suspensas. No entanto, as iniciativas para o melhoramento urbano começam a ganhar força, beneficiadas pela expansão dos negócios do café, pela liberação de créditos e até pela especulação financeira que se estabeleceu em seguida. Aqui nós temos uma boa situação dessa época, escrita aí por Raimundo Fauro, Os Donos do Poder. Ele diz: a especulação que o dinheiro provocou, manipulado por seus donos, vinculados à camada política dominante, não ganhou a direção fabril, mas incentivou as empresas de melhoramentos urbanos e de transportes, criando no centro da febre o negócio bancário. Aqui eu tenho uma foto de uma inauguração de uma estrada de ferro no Rio de Janeiro, um dos sinais da renovação urbana aqui desta época, lá no Rio, aqui embaixo, olha. Interessante você ver o contexto histórico, né? Ver essas mudanças, onde viveram esses nossos autores. Um pequeno retrato, então, do autor. O Manuel Antônio de Almeida, ele fez, então, o drama lírico em 3 atos, 2 amores. Olha aqui a capa, né? Ele era jovem, ele morreu jovem, né? Aqui a capa desse ato, desse drama em 3 atos. Bem longe dos negócios da vida, né, dos grandes negócios, a vida do nosso autor transcorria em meio a sérias dificuldades financeiras. O dinheiro era pouco. As cartas do Manuel Antônio de Almeida ao Quintino Bocaiúva deixam transparecer apertos, dívidas,
constantes pedidos de empréstimo. Para aumentar um pouco o orçamento, ele era obrigado a traduzir livros de gosto popular, como 6 volumes de um romance de capa e espada chamado O Rei dos Mendigos, de Paul Féval. Certa vez ocorreu-lhe um projeto que poderia obter boa subvenção oficial. Tratava-se de dar continuidade a um livro consagrado, o livro O Brasil Pitoresco, de Charles Ribeiroles e Victor Frond. A obra limitara-se ao estudo do Rio de Janeiro e Manuel Antônio de Almeida propunha abranger para as outras regiões. Ver se ganhasse mais dinheiro, né? Chegou a enviar uma carta a José de Alencar, então deputado e membro da Comissão de Orçamento, solicitando um financiamento. Mas o empreendimento não foi adiante, né? O prosseguimento nessa obra. Em 1855, ele concluiu o curso de medicina, não seguiria essa carreira, mas o diploma podia abrir-lhe portas no funcionalismo público. 2 anos depois é nomeado diretor da Imperial Academia de Ópera Nacional. O cargo devia ter certo prestígio, mas remuneração é que não havia nenhuma. É quase certo que seu nome foi lembrado para o posto, porque se tornara o autor de um drama lírico em 3 atos, que é esse drama aqui, né? 2 Amores. Então, já que ele fez um drama, vamos nomeá-lo diretor da Imperial Academia de Ópera Nacional. Só que ele não ganhava dinheiro com isso, né? E aqui ele faz esse drama baseado numa obra do italiano Piave, musicado por uma condessa de nome Rafaela Rozwadowska e devidamente encenado. Essa incursão operística não contribuiu em nada para aumentar o renome do autor. Então, Manuel Antônio de Almeida viveu constantemente em dificuldades financeiras. O autor de Memórias de um Sargento de Milícias era visto, quanta ironia, apenas como um talento promissor. Mas isso já era o suficiente para que pudesse suportar as dificuldades do presente em nome de um futuro melhor. E este tinha de vir necessariamente sob a forma de um bom emprego público. Ainda em 1857, Manuel Antônio de Almeida passou a exercer o cargo de administrador da Tipografia Nacional de Paula Brito. Dessa vez havia salário lá na tipografia e as coisas começavam a melhorar um pouco. Foi na Tipografia Nacional que Manuel Antônio de Almeida, então, encontrou um dia um jovem funcionário mulato acusado de negligenciar o serviço de aprendiz e ficar lendo na biblioteca. O funcionário tinha 17 anos e era Machado de Assis, como já falamos. Impressionado com a inteligência do moço, Manuel Antônio de Almeida apresentou-o a Quintino Bocaiúva e Francisco Otaviano. Em breve, com a ajuda desses notáveis, o jovem Machado de Assis entrava para o jornalismo como crítico de teatro. Isso é interessante, né? Manuel Antônio de Almeida ajudou a promover, né, o crescimento intelectual e também trabalho para o jovem de 17 anos, Machado de Assis. Por sua vez, Manuel Antônio vai adquirindo certo prestígio. Em 1858, ele participou da fundação do Liceu de Artes e Ofícios. Em fins de 1859, tornou-se segundo oficial da Secretaria dos Negócios da Fazenda, posto de remuneração bem mais razoável e de certo status na hierarquia burocrática. Então a gente vê sempre o Manuel Antônio de Almeida querendo, né, crescer, precisa pagar as contas também, né, os boletos dele. Recebeu então a tarefa de escrever a história de administração da fazenda, rever a legislação existente, com detalhes sobre impostos, moedas, organização dos bancos. Sabe-se também que por essa época o nosso autor chegou a alimentar o projeto de candidatar-se a deputado. Nada mais natural ou consequente dentro dos parâmetros da ascensão social no Segundo Império. Estou demorando mesmo nisso, gente, porque é interessante a gente saber essas histórias dos nossos autores, né? De fato, o emprego público e carreira política ligavam-se intimamente naquela sociedade burocrática. O José de Alencar era alguém da vida política, o Machado de Assis era alguém que sempre trabalhava aí nesse mundo do Império e depois da República, né? Estava dentro desse contexto de trabalho público. Tudo se passava dentro da esfera do Estado. Os bons serviços de um funcionário podiam ser recompensados com sua eleição, sustentada por um político importante ou por um círculo de amigos influentes. Então isso faz parte da vida daquela época, né?
Aí estão os traços básicos do retrato social do Manuel Antônio de Almeida. Quanto ao retrato íntimo, os testemunhos são poucos e vagos. Um de seus amigos deixou uma seguinte observação: perpetuamente deslocado no meio da sociedade. Era antes um desses homens que, por anacronismo da sorte, mais pertence ao futuro do que ao presente, que os desconhece. Então ele era meio deslocado nesse ambiente, né? Apesar de que ele queria trabalhar, queria estar sempre progredindo em alguns cargos, ele era deslocado dessa realidade, né? Há ainda um outro comentário sobre seu temperamento afável e relaxado. Gostava de escrever em casa, estirado sobre um sofá, bem à vontade, o chapéu sempre pousado sobre a barriga. Um de seus companheiros constantes era o poeta Laurindo Rebelo, violonista e cantador de lundus e fados em sessões noturnas bem esticadas, a que Manuel Antônio raramente faltava. Nada se conhece ao certo sobre sua vida amorosa. As hipóteses sobre uma amante e filhos naturais levantados pelo pesquisador Darcy Damasceno nunca foram confirmadas. Baseando em testemunhos e fazendo alusão a uma única foto do autor, Marcos Rebelo compôs o seguinte verso, baseados nessa foto. Então era alguém alegre, né? Alguém divertido, com amigos, olha que legal, né? Que ia nessas noites com cantoria de lundus e fados portugueses. Marcos Rebelo falando do Manuel Antônio de Almeida, amo isso. Estatura mediana, tez muito branca, rosto ovalado, nariz bem feito, olhos castanhos e profundos, testa ampla, para onde às vezes caíam-lhe rebeldes madeixas de cabelos escuros e bastos, e que ele sacudia com impaciência, bigode grosso, escondendo os cantos da boca, nada tem de mestiço, é bem português. Legal, né? Amei isso aqui. Memórias de um sargento de milícias, então, nasce das muitas conversas entre o nosso autor e o português Antônio César Ramos, que era alguém que viveu lá no período do Dom João VI. Fosse na redação do Correio Mercantil, fosse em andanças pela cidade, esse Antônio César gostava de contar a seu jovem amigo muitas histórias do Rio de Janeiro, da época da vinda da família real portuguesa. Então ele ficava contando essas histórias para o Manuel Antônio de Almeida. Algo que se transformará na simples e célebre frase da abertura do romance: era no tempo do rei. E aí nós temos então como que ouvindo este Antônio César Ramos contando para o Manuel Antônio de Almeida e Manuel Antônio de Almeida contando para nós. Algo que se transformaria então nessa célebre frase: Antônio César era um sargento aposentado e homem viajado, trazia todo um repertório de aventuras e anedotas na ponta da língua. No Correio Mercantil encontrara em Manuel Antônio o ouvinte certo para sua excelente conversa, né? Alguém gostava de conversar, de saber histórias, né? Isso é muito legal. Consta ainda que conhecer o Major Vidigal, o lendário e todo-poderoso chefe da polícia, convertido em personagem das memórias, né? O Major Vidigal. Depois da publicação em folhetins, as memórias saíram finalmente em livro, dividido em 2 volumes, em 1854 e 55. A capa dessa primeira edição não trazia o nome do autor, registrando apenas o seguinte: Por um Brasileiro. Tal rubrica, Por um Brasileiro, não era casual ou simples capricho, já que correspondia tanto ao tema e ao objeto do romance, uma narrativa sobre a realidade popular, quanto a seu estilo moldado numa linguagem coloquial. No entanto, o romance de Manuel Antônio de Almeida divergia completamente do modelo do romantismo brasileiro, que começava a alcançar grande sucesso de público com sua idealização dos tipos nacionais, como os índios, lá no Guarani, Iracema, né, do José de Alencar, ou com suas tramas sentimentais à moda de Joaquim Manuel de Macedo na Moreninha. Em 1857, o José de Alencar publica o Guarani em folhetins no Diário do Rio de Janeiro, elevando espetacularmente a venda do jornal. O gosto popular rendia-se deslumbrado à série de índios sentimentais e artificiais de Alencar, enquanto as memórias continuavam ignoradas e subestimadas. Sua revalorização iria esperar muito tempo. Em termos mais precisos, até 1941, com a intervenção de Mário de Andrade. Um reconhecimento tardio demais para Manuel Antônio, que morreu a 28 de novembro de 1861,
com apenas 30 anos no naufrágio do vapor Hermes, quando às voltas com suas tarefas de repórter, foi cobrir a inauguração do canal de Macaé. É interessante, né? O Mário de Andrade, que queria revisitar o Brasil, fez isso, né? A cultura, a língua, ele descobre nesse romance, né, uma originalidade muito grande, forte sobre o Brasil da época, e ele traz à tona tudo isso em 1941. E aqui então a morte se dá em 61, né, 1861. Ele morre muito jovem, né? 30 anos, 31 anos. Muito jovem. Até aí o seu romance tiveram uma só edição, né, até 1941. Depois de sua morte, Quintino Bocaiúva homenageou o amigo, encarregando-se da segunda edição, ou melhor, até 1861, o romance Memórias de um Sargento de Milícias teve apenas uma edição. Depois da morte do autor é que Quintino Bocaiúva empreende, né, a segunda edição, que data do ano seguinte, de 1862. Segundo tudo indica, as memórias tiveram apenas 6 edições até 1900. Durante esse período prevaleceu o juízo crítico de José Veríssimo, que considerava o livro um romance de costumes, devido aos detalhes de caráter documentário sobre o Rio de Janeiro de Dom João VI. Nesse sentido, o romance chegou a ser comparado aos quadros de Debré, que fixava tipos e cenas características do Rio de Janeiro. Aqui no caso da época de Dom João VI. Uma cena, né? Acho que é de Debré mesmo, né? Era no tempo do rei. Então essa avaliação crítica do livro, ela é séria, né? Porque vai mostrar então que o livro ficou relegado há muito tempo somente a um romance de costumes. E é o Mário de Andrade quem vai resgatar a importância desse livro, né? Aqui eu acabei de mostrar o Debré, o lado pitoresco do Rio Antigo. Então aqui nós temos também, né, vários autores falando, né, sobre o livro. Por exemplo, o Antônio Cândido traz uma contribuição relevante sobre Memórias de um Sargento de Milícia, né? Ele vai revelar relações entre os personagens do romance que estão estruturadas de acordo com uma característica importante da sociedade ali apresentada. Olha o que o Antônio Cândido diz. A construção na sociedade descrita pelo livro de uma ordem comunicando-se com uma desordem que a cerca de todos os lados. Depois, a sua correspondência profunda, muito mais que documentária, a certos aspectos assumidos pela relação entre a ordem e a desordem na sociedade brasileira na primeira metade do século XIX. Então esse aparato crítico vai ser importante para entender ou entendermos a riqueza desse livro, né? Como ele é fundamental na nossa experiência literária brasileira, né? Memórias de um Sargento de Milícias. Eu quero ler daqui, desse livro, Tempos da Literatura Brasileira, um trecho aqui, um fragmento, em que se mostra o momento em que o Leonardo, que é o jovem aí, filho do Leonardo Pataca e da Maria das Hortaliças, vai cortejar a Luizinha. Esse par romântico aí totalmente diferente, né? Justamente no velório do marido dela, ele começa a cortejá-la. Aqui não está marcado o capítulo, infelizmente, eu não consegui achar. Mas só para a gente ter uma ideia da escrita, né, para vocês saborearem a escrita do Manuel Antônio de Almeida. Memórias de um Sargento de Milícias, o momento em que o Leonardo começa a cortejar Luizinha no velório do marido dela. O Leonardo começou a procurar com os olhos alguma coisa ou alguém que tinha curiosidade de ver. Deu com o que procurava, era Luizinha. Há muito que os dois se não viam, não puderam, pois, ocultar o embaraço de que se acharam tomados. E foi tanto maior essa emoção que ambos ficaram surpreendidos um do outro. Luizinha achou Leonardo um guapo rapagão de bigodes e suíça, elegante até onde pode sê-lo, um soldado de granadeiros com seu uniforme de sargento bem assente.
Leonardo achou Luizinha uma moça espigada, airosa mesmo, olhos e cabelos pretos, tendo perdido todo aquele acanhamento físico de outrora. Além disso, seus olhos avermelhados pelas lágrimas, seu rosto empalidecido, se não verdadeiramente pelos desgostos daquele dia, seguramente pelos antecedentes. Tinham, nessa ocasião, um toque de beleza melancólica, que em regra geral não devia prender muito a atenção de um sargento de granadeiros, mas que enterneceu ao sargento Leonardo, que apesar de tudo não era um sargento como qualquer. E tanto assim que durante a cena muda que se passou, quando os dois deram com os olhos um no outro, passaram rapidamente pelo pensamento do Leonardo os lances de sua vida de outrora, e remontando de fato em fato, chegou àquela ridícula mas ingênua cena da sua declaração de amor a Luizinha. Pareceu-lhe que tinha então escolhido mal a ocasião, e que agora isso teria um lugar muito mais acertado. A comadre, que dava uma perspicaz atenção a tudo o que se passava, como que leu na alma do afilhado aqueles pensamentos todos, fez um gesto quase imperceptível de alegria. Raiava-lhe na mente alguma ideia luminosa. Começou então a retraçar um antigo plano em cuja execução por muito tempo trabalhava, e cujas probabilidades de êxito lhe haviam reaparecido no que se acabava de passar. Passada a primeira emoção, Luizinha ergueu-se e fez ao Leonardo um acanhado cumprimento. Este correspondeu-lhe com alguma coisa entre cumprimento paisano e continência militar. A comadre rompeu depois disto a conversa, procurando entreter Dona Maria e deixar os dois entregues a si. Diga-me, disse ela, dirigindo-se a Dona Maria, e aquela sua demanda com o defunto? A morte foi desta vez juiz. Ele não tem herdeiros, era só no mundo. Eu não levei a minha avante, é verdade, porque enfim não posso dizer que venci, mas também não perdi. Agora sim tenho muito gosto de entregar tudo à menina, mas não queria que me levassem as coisas, senão por minha muito livre vontade. Está bem, o passado já lá vai. Deus é assim, escreve direito por linhas tortas. E por aí adiante empenharam-se na sua conversa. Os dois, depois de algum tempo de silêncio, como já se tinham retirado todas as visitas, foram pouco e pouco, de palavra em palavra, travando o diálogo. E conversavam no fim de algum tempo tão empenhadamente como a comadre e Dona Maria, com a diferença que a conversa daquelas duas era alta, desembaraçada, a deles baixa e reservada. Não há nada que, interrompida, mais depressa se reate do que seja a familiaridade em que o coração é interessado. Não se estranhe, pois, que Luizinha e Leonardo a ela se entregassem. E querem ver uma singularidade que às vezes se repete? Depois que se fizera moça e que tomara estado, nunca Luizinha tinha tido momentos de tão verdadeiro prazer, como os que ali estava gozando naquela conversa. Num dia de luto, como acabava de sair o caixão, que levara à sepultura aquele que devia ter feito a sua felicidade. O Leonardo também, por sua vez, nunca, no meio de todas as vicissitudes de sua vida extravagante, tinha tido instantes que tão rápidos lhe corressem do que aqueles em que via o objeto de seus primeiros amores, sob o peso do infortúnio em um dia de pranto. Pois parece que estas mesmas circunstâncias reavivaram o passado. A comadre folgava lá no seu lugar com tudo aquilo, e parecendo prestar toda atenção a Dona Maria, não perdia uma só circunstância. Finalmente chegou a hora da retirada, não da comadre, que se ofereceu para fazer companhia à viúva, porém de Leonardo, a quem esperava o major, porque era dia de serviço e apenas tinha ele obtido licença para cumprir o duplo dever de dar os pêsames a Dona Maria, e agradecer o interesse que por ele havia tomado, fazendo por intermédio de Maria regalada que o major não só lhe alcançasse perdão do castigo que lhe era destinado, como também o acesso de posto que repentinamente tivera. Luizinha involuntariamente estendeu a despedida à mão ao Leonardo, que lhe apertou com força. Ora, isto naquele tempo era bastante para dar que falar ao mundo inteiro. Então, tá vendo? O Leonardo começa a paquerar a Luizinha no velório do marido dela. Sai o caixão, os dois começam a conversar, a comadre, que estava ali de olho em tudo, começa a conversar com a Dona Maria para não levantar suspeitas e deixar o Leonardo e a Luizinha mais à vontade. Então é isso, gente, esse romance picaresco, alegre, divertido do Manuel Antônio de Almeida, que é o romance Memórias de um Sargento de Milícias, que está dentro do romantismo,
mas já tem características pré-realistas. Um romance totalmente diferenciado na literatura brasileira, que vale muito a pena conhecer. Vale muito vocês conhecerem, lerem Memórias de um Sargento de Milícias. No próximo vídeo falaremos então do grande autor romântico em prosa deste período, José de Alencar. Até lá, um abraço para todos.